Olá! Hoje nós vamos falar sobre as características de um profeta. Então a gente vai identificar essa chamada ministerial. Tá preparado aí? Quem sabe eu não estou falando com um profeta. Então vamos lá. Profeta é um porta-voz de Deus. É alguém com um microfone, né? Como se fosse um microfone que vai ecoar a voz de Deus. Não necessariamente o profeta vai estar com o microfone na mão, tá bom? Mas é como se fosse, né, essa voz, né, que ecoa aquilo que está no coração de Deus. E então um verdadeiro profeta só repercute aquilo que ele ouve da parte do Senhor. Olha só, vê essa frase aí do Drummond Lacerda. Um profeta que não tem relacionamento com Deus e que não se aquieta para ouvir a Ele, não tem o que dizer. Isso é forte, hein? Então, um profeta que não tem relacionamento, que não tem vida de oração, né? Que não se aquieta para ouvir a voz do Senhor, para entender o coração de Deus, a estação, para entender os tempos, as estações, ele não vai ter o que dizer. E aí o que acontece muitas vezes é que a pessoa que não tem o que dizer da parte de Deus começa a inventar as coisas, o que é muito perigoso, né? Outra frase, então, do Drummond pra gente aí. Quando um profeta abandona o aposento da oração, mais difícil fica para ele discernir o que é a voz de Deus e o que são as ideias humanas. Aqui tá falando do profeta, mas vamos pensar para todos os filhos de Deus. Quando a gente abandona esse lugar que é de comunhão com Deus, né? Que é de meditação na palavra, né? Esse tempo de oração, de comunhão, de devoção que a gente tem com Deus, mais difícil vai ficar pra gente identificar aquilo que é do Senhor e aquilo que é meramente humano, aquilo que é carnal, aquilo que é carne mesmo, né? É difícil de discernir as vozes. Daqui a pouco a gente está sendo levado por qualquer coisa. E aí, então, o profeta, ele vê um fragmento do futuro antes de acontecer. Então, pensa só que o profeta, ele vê o fragmento, ele não vê o futuro todo, beleza? O profeta não é Deus. Deus mostra algo, uma parte, um fragmento, algo que precisa ser anunciado. Então, ele anuncia as coisas como uma candeia em meio à escuridão, né? De novo, ele vem trazer claridade. E aí, então, o profeta é, antes de qualquer outra coisa, um pregador da palavra. Ele é um mestre, ele vai falar a palavra de Deus, ele vai ensinar a palavra. Ele vai ensinar as pessoas a se moverem, né, sob a inspiração do Espírito Santo. Né? Então, olha só, o profeta é um mestre da palavra que também se move nos dons de revelação. Então, vamos pensar que o dom do profeta, ele veio para ministrar o corpo de Cristo, para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Ele veio para ensinar para a gente, né, como é ser dirigido pelo Espírito Santo, como é ter esse relacionamento íntimo com Deus. Então, ele é um mestre, no sentido de que ele vai ensinar para o corpo de Cristo, né, o que vem da parte de Deus. E aí, a gente já viu, né, que uma palavra usada na antiga aliança para o profeta é evidente. Por quê? Porque ele viu algo da parte de Deus. Então, os profetas, eles enxergam o que normalmente a gente não enxerga, né? Tá lá a igreja toda e tal, daqui a pouco Deus mostra algo que as pessoas não estão vendo. E aí pode ser através de um sonho também, o profeta ele pode receber algo de Deus por um sonho, por uma visão, ou pode ser algo audível, ou então uma convicção firme no coração. Algo que Deus dirige, né? Então ele consegue perceber o que a maioria das pessoas não estão percebendo ou captando ali no ambiente. Né? Vamos pensar em Ezequiel. Ezequiel, né, o Senhor levou ele a um vale de ossos secos. Deus mostrou ali, né? E o Senhor levou ele ali para o vale de ossos secos para quê? Para ele chorar e lamentar? Ah, Senhor, né? Que tristeza, que vale horrível. Não, né? Primeiro Deus pergunta, e aí? Dá para ter vida? É possível? Tu sabes, Senhor. E Deus falou o quê? Profetiza. Profetiza esse vale de ossos secos. Né? Algo foi mostrado para o profeta e uma ação foi demandada, né, da parte de Deus para que ele fizesse. Então, o profeta não é um fofoqueiro. Hashtag fica a dica. Ah, vi lá que a irmãzinha, né, tá mentindo. Né? O Senhor me mostrou que a irmãzinha tá mentindo. Ah, e agora eu falo para todo mundo, ó, cuidado com a irmãzinha lá, que a irmãzinha é mentirosa. Aí falo para todo mundo na igreja, começa a contar, né? Não, o profeta não é fofoqueiro. Imagina só, gente, vai expor as pessoas? Para que isso? Né? A profecia
é para trazer transformação, né? Não é para ficar expondo a vida das pessoas. De novo, Ezequiel foi chamado no vale para profetizar. Tinha algo para ser feito. Então, o que Deus dá pra gente, não é pra gente usar de qualquer jeito. Não é para usar para o mal, mas para a vontade de Deus. Então, vamos voltar nesse ponto da questão do profeta na nova aliança, que ele vem trazer fundamento mesmo para que a igreja cresça. Então, o profeta ele vem para ensinar. O profeta, então, na nova aliança, está relacionado totalmente, né, com a proclamação da palavra de Deus. É a palavra que o profeta vai proclamar. É a verdade. Se um profeta falou contigo e não tem nada a ver com a Bíblia, tem alguma coisa errada. Então, ele, antes de qualquer coisa, é um pregador da palavra. Ele está aí para ministrar a palavra. Olha só em Atos 15, 32, que está escrito. Judas e Silas, que eram eles próprios profetas, ou seja, porta-vozes divinamente inspirados, encorajavam e fortaleceram os crentes com muitas palavras. Então tá falando que eles foram lá e encorajavam, né? Encorajaram as pessoas, os crentes, com muitas palavras. Essa palavra palavras, é justamente logos, né? Então é algo escrito ali, uma palavra proferida da parte de Deus mesmo. Então eles animavam não com base naquilo que eles achavam, não, mas com base na palavra mesmo, tá? Então o dom do profeta tem como propósito principal de fortalecer a igreja de maneira sobrenatural, com uma graça e unção especial através da exposição da palavra. Tem que estar sempre fundamentado na palavra. A palavra é o nosso destino, nosso alvo, sabe? A gente precisa se alimentar da verdade. Então, quando alguém é levantado da parte de Deus para ser profeta, sabe? Ele precisa ler a Bíblia. Ele precisa conhecer o que já foi escrito por outros profetas, né? O que foi divinamente inspirado, né? A Bíblia é a palavra de Deus, o profeta precisa conhecer a palavra de Deus, não é? Então, o segundo ponto que a gente vai ver aqui, o dom ministerial, né, do profeta também consiste em falar sobre uma ação direta do Espírito Santo pelos dons de revelação, que podem incluir, então, visões espirituais. Então, os profetas, eles vão ser usados pelo Espírito Santo mesmo nos dons de revelação. Então, por exemplo, palavra de sabedoria, que é algo relacionado ao futuro, ou uma palavra de conhecimento, que é relacionada ao presente ou passado de alguém, e também discernimento de espíritos. Então, o profeta, normalmente, ele vai fluir nesses dons espirituais. Esses dons andam muito em conjunto com aquilo que Deus chamou o profeta, né, para ser, né, para fazer. Então, dons de revelação vão estar ali na vida de um profeta. Tudo certo aí? E aí? Vou procurar o profeta para trazer uma revelação, né? Já que o profeta, né, ele é usado pelo Espírito Santo nos dons da palavra de sabedoria, que é algo sobre o futuro. Estou querendo saber sobre o meu futuro. E aí, vou procurar o profeta? Lembra que na nova aliança a gente fala com o Espírito Santo primeiramente. Se Deus quiser falar contigo através de um profeta, espera que Deus vai mandar. Mas não fica procurando, não. A gente ainda tem uma cultura, sabe, de que no corpo de Cristo tem gente ainda que vai lá na casa da irmãzinha da revelação porque ela vai falar algo. Procura o Espírito Santo, sabe? Vamos ter esse tempo de comunhão com o Senhor, sabe? Com a palavra, o tempo de oração. E a gente vai receber as direções necessárias. E caso Deus queira nos mostrar algo, Ele sabe onde você está, Ele sabe onde eu estou, Ele sabe onde nos encontrar, né? Se o profeta precisar chegar onde a gente está, o profeta vai chegar. Amém? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? De quando a gente for ouvir uma profecia ou alguém for trazer uma palavra de sabedoria, de conhecimento, a gente pode julgar sim, tá? Não vai aceitando tudo, né? Coloca ali na gaveta, identifica, alinha com a palavra, coloca ali, espera, não vai tomando atitude precipitada porque alguém chegou para você e falou algo. Não quer dizer que a gente vai julgar a pessoa, a gente não está aqui para ficar apontando o dedo, tá? Sabe? As pessoas, elas podem errar, elas são falhas, e sim, tem pessoas que são mal intencionadas, né? Então a gente está aqui para julgar as profecias, julgue aquilo que você recebeu. Então, olha só, aquele que é chamado por Deus para entrar no ministério do profeta deve estar preparado para ter suas profecias julgadas, ou seja,
avaliadas e checadas. Né? O profeta precisa ser maduro para entender que as pessoas vão julgar assim. Não dá para ficar recebendo tudo pronto, recebendo tudo de qualquer jeito. Não. Nós precisamos checar. Checar com a palavra e checar com o Espírito Santo. Então vamos lá. Você é um profeta se você tiver uma forte inclinação à oração. É claro que orar, todo mundo tem que orar. Filho de Deus ora, é normal do crente, né? Mas o profeta, ele tem esse tempo, essa inclinação forte para esse relacionamento com o Senhor, porque afinal, ele precisa ouvir da parte de Deus, né? O profeta, ele tem uma sensibilidade mais aguçada para ouvir a voz de Deus. Para ele é mais fácil, mais simples, né? O profeta, ele se move na manifestação constante do dom da profecia, ou seja, falar sobre inspiração divina. Então, o profeta vai profetizar mais. O profeta, ele tem a capacidade de ver e ouvir no espírito o que os outros normalmente não pegam, não ouvem, nem vê. O profeta, né, ele, em certa constância, ele pode ser usado, ele vai ser usado com dons de revelação, né? Então, ele vai trazer algo a respeito do passado, do presente, do futuro, vai ter discernimento de espírito para entender qual espírito está atuando ali, né? Se a pessoa está sendo, de repente, dirigida por Deus ou se o inferno está ali, né? Então, essas são as características, né, de um profeta. A gente sabe, então, que os profetas são para hoje, para a nova aliança, são importantes. Tem o verdadeiro, mas também tem o falso. E como identificar o falso? Primeiro, conhecendo bem o verdadeiro, né? Mas então, o falso profeta não é necessariamente aquele que vai profetizar ou vai falar um negócio que é engano, que é erro, que é mentira. Não necessariamente um falso profeta vai falar uma mentira para você. Mas um falso profeta, ele tem a motivação errada. Lembra que a gente precisa andar em amor em tudo? Para profetizar, a gente precisa profetizar em amor. Para viver, a gente precisa viver em amor. Mas então, o falso profeta, ele não é movido por amor, ele é movido por ganância, por uma ambição pessoal, por uma vanglória, por ser exaltado. Então, o profeta, ele está querendo ganhar alguma coisa. Então, ele tem interesse. Então, vai profetizar lá para a irmãzinha que tem dinheiro, porque está interessado. Então, o falso profeta, ele tem uma ambição própria, ele não tem a visão de Deus, ele não tem o coração de Deus. E eles são reais, tá? Só falsos profetas estão por aí. Muitas vezes para enganar pessoas, para confundir, para trazer algo, sabe, que vai trazer destruição para a vida de alguém, né? Cuidado, tá bom? Cheque tudo sempre com a palavra. Cheque sempre com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo, ele está com você. Então, um legítimo profeta nunca vai trabalhar para si, mas para o próximo, ou então para a próxima geração, e sempre vai andar em amor, tá? Um profeta de verdade, né, de Cristo, ele não é manipulador. Cuidado com pessoas manipuladoras, elas estão dentro da igreja, tem pessoas manipuladoras dentro da igreja, cuidado. Né? Então, um profeta do Senhor, ele não vai manipular pessoas, não vai falar aquilo para ganhar algo, para fazer com que alguém faça alguma coisa. Isso não é andar em amor, né? Então, um falso profeta é alguém que é mercenário. Cuidado com os mercenários, né? Que vai prestar um serviço, mas que vai fazer segundo a sua agenda para beneficiar a si mesmo, né? Para obter algo que é para ele, né? Para ele ficar em evidência. E agora, a gente vai finalizar, né, essa parte do profeta, do ministério profético, e eu vou te dar algumas estratégias para você testar o sobrenatural. Se você tiver uma visão, um sonho, ou algo, uma palavra que vem da parte do Senhor, ou se alguém vier trazer para você algo da parte do Senhor, como testar isso tudo? Como ver, observar que de fato é Deus falando, ou não é uma coisa da imaginação, ou sua, ou da pessoa que chegou até você, né? Primeira coisa, a gente tem que saber como a experiência ela foi recebida. Normalmente não. Quem começa algo é sempre Deus. Então, se é um sonho, se é uma visão, se é uma palavra, Deus, ele começa. Muitas seitas, muitas pessoas se desviam e vão para caminhos obscuros mesmo,
porque elas querem buscar algo sobrenatural e quer ir lá buscar algo que é diferente, daqui a pouco está indo para caminhos tortos, né? O inferno, ele tenta criar uma estrutura para nos confundir, né? Ele pode se disfarçar, Satanás, inclusive de anjo. E aí o inferno vai atraindo pessoas para essa parte obscura, e aí as pessoas vão se rendendo a um sobrenatural que é maligno. Então, sempre é Deus que começa. Então, para o profeta falar, quem tem que começar é Deus e não é a vontade própria da pessoa. Então, quem tem que começar é o Senhor. Então, se você quer viver mais de Deus, se você quer ter mais experiências, de repente você está ansiando por profetizar. Espere em Deus, tenha relacionamento com Deus e o Senhor vai comunicar aquilo que é necessário. Segundo ponto para a gente testar aí o sobrenatural. Qual é o conteúdo? A pessoa chegou lá e profetizou para você. Eis que te digo, né? Seu casamento está falido, separe-se da sua esposa, porque a sua esposa não tem jeito, enfim, falou lá um monte de negócio. Peraí, o que está escrito na Bíblia aqui? O profeta falou, eis que te digo, não perdoe a sua esposa. Peraí, o que está escrito aqui na Bíblia? Para o quê? Perdoar. O profeta falou para não perdoar? Não, esse é profeta mesmo ou é falso profeta? Né? Então, sempre aquilo que chegar até você ou aquilo que partir de você tem que estar alinhado com a palavra. O conteúdo tem que estar alinhado aos princípios que vêm de Deus. Então, assim, vamos pensar, né? Deus é amor. Deus não é um Deus de injustiça. Deus é um Deus de perdão. Tem que estar alinhado ali com a palavra, né? O conteúdo tem que estar alinhado com a verdade. Outra coisa, qual é o fruto do que foi dito ao longo prazo? De tudo que vem de Deus tem uma consequência boa, né? Tem resultado. Se tá só descendo ladeira, alguma coisa tá errado. Se alguém te deu uma profetada, profetada mesmo, sua vida, você decidiu agir conforme aquilo que a pessoa falou, sua vida tá descendo ladeira, alguma coisa tá errada. Me lembro alguém que recebeu um conselho e falou pra pessoa se separar. Separou e tal, daqui a pouco a vida só desceu ladeira. Depois a pessoa se arrependeu, quis retornar para o casamento e depois o cônjuge não quis de jeito nenhum e a pessoa se arrependeu. Então, cuidado, né? Não seja precipitado no agir, né? Calma, cozinha aquilo ali, pensa, medita, pede direção para o Espírito Santo. Outra coisa, quem é glorificado com a profecia, com o sonho, com a visão? É a pessoa que foi glorificada? É a pessoa que está sendo exaltada? É o profeta que está sendo glorificado? Que profeta é esse? Porque o profeta está aqui, hoje, nos tempos de hoje, para servir a Jesus, porque Jesus comissionou ele para servir a igreja, para aperfeiçoar, para abençoar o corpo de Cristo. Então, quem é exaltado? Deus é exaltado e pronto. É isso aí, você já tem aí, né, informação, conhecimento para você viver mais de Deus e para testar o sobrenatural. A gente finaliza agora, né, essa parte sobre o profeta, mas tem mais, não acabou ainda não. Um abraço para você.